o Piauí recebeu no final de junho, mês passado, recursos bilionários a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. O governo apresentou algumas propostas de aplicação de recursos, mas professores e também o Tribunal de Contas do Estado cobram transparência na destinação dessa verba. Ao todo, o Piauí recebeu mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, referente a uma ação judicial do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. O valor é referente à distorção do cálculo por aluno, que deveria ter sido repassado pelo governo federal entre os anos de 1995 a 2006. Um recurso que o governo do estado tenta reaver desde 2017 e que só agora, no final de junho, conseguiu que fosse creditado nas contas. A verba promete ser o maior investimento em educação da história do Piauí. Nós temos que cuidar de erradicação do analfabetismo, de jovens e adultos, de crianças estudando na idade certa, de garantir proeficiência, qualidade na educação, uma condição de obras em praticamente todos os municípios do Piauí, melhorando a estrutura das escolas, equipamentos. A direção do Sindicato dos Trabalhadores na Educação, o SINT, cobra que 60% dos recursos recebidos do fundo sejam aplicados na valorização dos profissionais de educação. É por isso que o SINT Piauí exige que seja cumprido. Nós continuaremos vigilantes a esta pauta até que o verdadeiro objetivo seja cumprido. O volume significativo de recursos não passou despercebido pelos órgãos de controle. Após provocação do Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas do Estado determinou que o governo se abstenha de utilizar os recursos até que sejam cumpridas algumas exigências pela Corte de Contas. Dentre as recomendações do TCE está a de que haja um recolhimento integral do recurso em conta bancária específica, a fim de garantir a finalidade e a rastreabilidade. É preciso ainda a comprovação de autorização legislativa para a aplicação dos recursos recebidos, mediante a apresentação da Lei Orçamentária do Estado ou de créditos adicionais, suplementares ou especiais. Outra exigência é a de que seja apresentado o plano de aplicação de recursos, que seja compatível com o Plano Nacional de Educação. E ainda a criação de um programa específico para as despesas. A primeira delas é a aplicação desse recurso na sua integralidade em uma conta bancária específica, de forma a facilitar tanto a gestão do recurso como a sua posterior fiscalização. E a segunda foi a apresentação para o tribunal do plano de aplicação desses recursos, ou seja, como o Estado pretende aplicar os recursos do precatório do Fundef. Essas recomendações, elas também foram feitas, o tribunal já vem fazendo essas recomendações para os municípios, com base na nossa IN 3/2019. Mas as orientações do TCE não param por aí. A Corte de Contas quer ainda ações que visam dar maior transparência na aplicação dos recursos. O tribunal recomendou a elaboração de um painel no portal da transparência do governo do estado para facilitar o acompanhamento desses gastos, inclusive pelo cidadão. Em nota encaminhada à TV O Dia, a Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, informou que a maioria das recomendações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado já estão contempladas no Plano Educar Piauí. Segundo o órgão, ainda em outubro de 2019, foi apresentado o plano para representantes do Tribunal de Contas da União, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, Advocacia Geral da União e Ordem dos Advogados do Brasil, se antecipando à liberação dos recursos, que só ocorreu agora em julho deste ano, e que o portal, com as informações sobre os recursos, será lançado nos próximos dias.